Mas, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uau, que fé essa de Pedro! Falar sobre fé é falar sobre um dos elementos mais importantes de nossa vida cristã, pois sem fé jamais iremos alcançar as bênçãos que Deus reservou para cada um de nós. Pois a palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé jamais sairemos desse evangelho de águas rasas. Jamais iremos experimentar o sobrenatural de Deus e sem ela jamais iremos agradá-lo. A fé produz 3 direções. A primeira é confiança, a segunda é fidelidade e a terceira, confirmar. A Bíblia nos ensina: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. A fé é a base e o fundamento das coisas que esperamos e a prova, a confirmação daquilo que ainda não se realizou em nossa vida. Mas por fé você consegue ver acontecendo nas nossas vidas. Algumas ou mais coisas que esperamos ainda não se realizaram, porém o caminho para conquistarmos é a fé, pois ela nos motiva a superarmos os obstáculos para alcançarmos os nossos objetivos. Um grande alerta para a fé: precisamos tomar muito cuidado com algo que atrapalha de agirmos por fé: o coração. A Bíblia nos diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furto, falso testemunhos e blasfêmias. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todos os que agem pelo coração transformam a fé em uma fé emotiva. Fé emocional é aquela a qual o fiel baseia sua crença e também o seu agir naquilo que ele sente. Seu juiz é suas emoções. A fé emocional é irracional. É carne e vem do coração e da alma. O contrário da fé irracional é a fé inteligente. A fé inteligente é racional e vem do Espírito, pois nasce do Espírito Santo, porque Deus é Espírito e o nosso Espírito se liga com Deus. O coração nos leva a sentimentos que nos aprisiona diabolicamente. Ele vai atrás do que deseja, mas não leva em consideração as consequências que são muito perigosas. E quando uma pessoa está presa sentimentalmente, deixa de focar naquilo que o Senhor nos ensina, dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfarás o desejo do teu coração. A nossa fé precisa ser convicta. A fé convicta é baseada no sobrenatural de Deus. No versículo 29, Jesus disse a Pedro: venha, Pedro. O sobrenatural de Deus é agir com confiança. Quando não há confiança, entra o medo, desconfiança, dúvida e etc. A palavra de Deus, ela diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Tudo posso naquele que me fortalece. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Há 4 princípios para agirmos por fé. O primeiro é ver o invisível. Como diz a palavra, pela fé deixou ele o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. É ter a capacidade de enxergar o sobrenatural em meio a circunstâncias adversas. O moço de Elias viu apenas uma pequena nuvem. Elias viu uma grande chuva. Segundo, ouvir o inaudível. Romanos capítulo 10, versículo 17 e Apocalipse capítulo 3, versículo 13 diz: logo a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Elias ouviu o som das águas antes mesmo das nuvens se formarem. E terceiro, transpor o intransponível. No versículo 29 diz: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mateus capítulo 21, verso 21 diz: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, quem tiver fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte, levanta-te e lança-te no mar, isso será feito. É superar os limites e transpor barreiras, ainda que estas sejam maiores. O salmista Davi disse: com o meu Deus eu pulo uma muralha e com ele passo no meio de um exército. Quarto, suportar o insuportável. Jó capítulo 2, versículo de 6 a 10 diz: o Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com a qual se raspava, sentado entre as cinzas. Sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala com uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Ter fé é contrariar as expectativas do inimigo e se manter firme em uma fé convicta. E mesmo em meio às tempestades dessa vida, é suportar as lutas e, como Jó, apenas adorar a Deus e reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. Lembre-se, sempre fé convicta. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.